Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um vídeo da nossa série de PNL, de Programação Neurolinguística. Hoje nós vamos falar de uma interseção da PNL com o Coach, que é o modelo de metas dentro da PNL. Se você procurar aí, existem vários modelos para você estruturar a tua meta. Um deles, por exemplo, é o modelo SMART. Eu vou usar aqui um pouco do modelo da PNL que chama Meta Esperta, para a gente entender um pouco mais. Toda vez que você quer definir uma meta, você está no seu estado atual e quer construir essa ponte para chegar no teu estado desejado, esse caminho precisa levar em consideração alguns fatores. E para esse caminho funcionar em harmonia, a gente costuma dizer na PNL que a sua meta precisa ser esperta. Esse esperta significa o quê? O E é de específica. Você precisa ser claro, clara naquilo que você quer, dando prazo, data, dizendo quando, onde a sua meta acontece. Então, se você quer comprar o seu apartamento, você precisa especificar: eu vou comprar meu apartamento até dezembro de tal ano. Eu vou comprar meu apartamento até determinada data. Se você quer comprar o seu carro, eu vou comprar o meu carro até determinada data. Se você quer fazer um curso que vai elevar o nível de resposta na sua carreira, você precisa especificar quando você vai começar esse curso, quando você vai terminar esse curso. Quanto mais específica, mais clara fica a sua meta. Então, especificar é falar sobre o que você quer especificamente, quando isso vai acontecer, onde isso vai acontecer minimamente. Essa especificação dessa meta esperta, ela também precisa ser sistêmica. O que é sistêmica? A ecologia do processo tem que estar harmônica. O balanço entre ganhos e perdas precisa ser positivo. Toda vez que você decide alguma coisa nova para a sua vida, você está abrindo mão de alguma outra coisa. Então, para estar aqui comigo nesse vídeo, você deixou de fazer alguma outra coisa na tua vida neste momento. Essas escolhas precisam ser conscientes. E essa escolha precisa ter um campo de harmonia dentro da sua vida. Então, por exemplo, se eu escolhi fazer atividade física a partir de amanhã, e a partir de amanhã eu decidi especificamente que eu vou acordar uma hora mais cedo. Todo dia eu acordo 6 horas da manhã e eu vou dormir meia-noite. Amanhã eu vou começar a acordar 5 horas da manhã para dar tempo de fazer atividade física. Será que essa meta é ecológica, ou seja, é harmônica? Ela é sistêmica? Na verdade, ela não é. Porque acordar uma hora antes vai diminuir meu tempo de sono para 5 horas. Será que 5 horas é o suficiente para o Marcelo aqui descansar? Eu já vou te responder que não. Eu preciso de 6 horas a 7 horas e meia normalmente de sono para dormir bem. Normalmente eu vou ficar bem com 7 horas de sono. Então, se fosse uma meta minha, ela não seria ecológica. Ela não seria sistêmica. E aí o que vai acontecer? Você começa a fazer aquilo, vai chegar um momento que o teu sistema mesmo vai te sabotar e você não vai chegar lá. Então, qual é a moral dessa história? Sempre que você tomar uma decisão sobre o que você quer fazer, especificamente, você precisa fazer o balanço disso, os ganhos e as perdas de chegar nesse lugar. O que você vai ter que abrir mão? Sempre lembrando que cada escolha requer uma renúncia. Terceiro ponto, a meta é específica, ela é sistêmica e ela precisa estar no positivo. Se você falar, imagina que você está com um problema no seu trabalho hoje, você fala: olha, eu não quero mais trabalhar nesse lugar, cansei de trabalhar nesse lugar, aqui só tem pessoas tóxicas, eu não aguento mais trabalhar dessa forma. A sua tela mental está criando o cenário que você não quer. E o que acontece? Na melhor das pesquisas, o nosso racional, que é esse que a gente está usando para conversar aqui, ou o nosso consciente na linguagem da PNL, são de 2 a 5%. Os outros 98, 95% são esses bastidores do nosso inconsciente, da gente absorver tudo que está acontecendo ao nosso redor. O desafio é que esse inconsciente vai guardar, por exemplo, o teu emocional. E ele vai funcionar baseado na imagem que você coloca na tua cabeça e no sentimento que você conecta com essa imagem. Se eu estou repetindo que eu não quero mais trabalhar nessa empresa, porque isso está me fazendo mal, qual a imagem eu estou colocando na minha tela mental? Qual o sentimento que eu estou colocando aqui? Sabe qual é o efeito disso? Eu acabo indo trabalhar em outro lugar e quando me dou por conta, eu estou lá numa situação parecida que eu estava na empresa anterior. Talvez você já tenha passado por isso. A mesma coisa funciona em relacionamentos. Você terminou um relacionamento e não quer mais saber daquela pessoa, não aguenta mais relacionamentos tóxicos assim. Sem perceber, você está em outro tóxico. Porque a sua mente não pode ir para o negativo, ela precisa ir para o positivo. Então, para agora um pouquinho, quando você terminar, melhor dizendo, esse vídeo, termine esse vídeo primeiro, faz uma lista de tudo que você não quer na sua vida. Numa coluna, você bota tudo que você não quer. Para cada coisa que você não quer, na coluna do lado, coloca o que você quer. Qual é o positivo daquilo? E começa a focar no positivo. Começa a fazer a imagem mental do que você quer e conectar o teu sentimento naquilo que você quer. Se essa meta não estiver positiva, se ela não estiver focando naquilo que você quer, a chance de você repetir o padrão é imensa. Depois que você especificou, que você percebeu se essa meta é sistêmica ou não, se você colocou ela já no positivo,
falta a quarta letrinha aqui do Meta Esperta, que é a evidência sensorial. Quais são os KPIs, os indicadores que você está chegando nesse lugar? Então, voltando para o exemplo do apartamento. Se você quer comprar o apartamento no final do ano até dezembro e a gente está em março, quanto é que você está juntando? Quanto que você já juntou nos 3 primeiros meses? Se a gente está em abril, quantos que você já juntou nos 4 primeiros meses? Qual é a evidência que você está caminhando para o valor que você precisa para comprar à vista ou para dar entrada no teu imóvel? Então, você precisa ter evidências sensoriais que você está chegando naquele lugar. Se a minha meta é emagrecer e chegar no meu peso ideal, em 2 meses de meta, a cada mês de meta, quanto que eu vou eliminar de peso? Qual vão ser as evidências para isso? A minha roupa vai estar mais larga? Eu vou me pesar toda semana e vou fazer um parâmetro? Então você precisa criar evidências claras. Se as evidências não estão claras para você, isso pode passar desapercebido e você pode, às vezes, nem chegar no lugar que você quer e você só vai descobrir isso no final. Então, a meta tem que ser específica, ela tem que estar no positivo ali sempre, ela tem que ser sistêmica, você precisa ter evidências sensoriais e, quinta letrinha, você precisa ter os teus recursos. R é de recursos. Quais os recursos que você tem para fazer essa meta acontecer? E aí vamos dividir esses recursos em 2. Primeira parte é o teu recurso interno, a sua determinação, a sua motivação, a sua energia interna para ir para aquele lugar. Segunda parte desse recurso é o recurso externo, é o que eu preciso aprender, o que eu preciso do externo para isso. Então, um exemplo, minha determinação é, eu vou marcar um nutrólogo ou uma nutricionista e vou me inscrever numa academia para fazer isso, vou fazer um plano com um personal trainer. Então, a parte interna é minha motivação e minha determinação para fazer o que eu escolhi. A parte externa é o personal, é a nutróloga ou nutrólogo, a nutricionista ou nutricionista que vão me ajudar nesse plano. Então, divida os seus recursos em recursos internos e recursos externos e trabalhe para conquistar isso, porque é isso que vai fazer total diferença na sua vida. Dividir os teus recursos, coloca eles em ação de forma estruturada dentro do teu caminho. A sexta letra da meta esperta é T de tamanho. Então, a sua meta precisa ter um tamanho razoável. Ela não pode ser muito pequena, porque senão ela não é desafiadora, e ela não pode ser muito grande, porque senão ela vai ser demais baseada na tua rotina e isso vai te desmotivar. Ela tem que ter exatamente o tamanho certo dela. Então, você está colocando uma meta que ela é desafiadora para você e você consegue chegar nesse lugar? Como é que está esse equilíbrio? Então, olha a tua meta. Se a tua meta estiver muito grande, se você estiver sonhando com algo grande demais, se você tem um sonho muito grande, divide ele em objetivos maiores. Pega esses objetivos e divide em metas menores. E cada meta em uma ação simples. É uma forma de você dividir isso num tamanho exato, onde você saiba que aquilo que você está fazendo está te ajudando a chegar no lugar que você quer. Então, um exemplo. Quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu escrevi numa folha 10 coisas que eu queria alcançar na minha vida enquanto eu estivesse por aqui nessa jornada. Uma delas era escrever pelo menos um livro que contribuísse na vida das pessoas. Eu lembro que com 20 anos mais ou menos eu comecei a escrever o livro com as coisas que eu estudava e sabia, mas percebi que elas estavam muito rasas, porque eu precisava de mais profundidade dentro de mim. Qual foi a moral dessa história? Meu primeiro livro saiu mais ou menos 10 anos depois, quando eu tinha 30 anos, eu estou com 44 agora. 10 anos depois saiu o primeiro livro, ou seja, aquela meta não era uma meta, era um sonho que ainda estava longe de mim. Então eu peguei aquele sonho e dividi em objetivos maiores. Exemplos de objetivos maiores para escrever meu primeiro livro. Objetivo maior número 1, eu vou me aprimorar nessa área de desenvolvimento humano. Aqui. Objetivo número 2, eu vou ler muito sobre esse tema. Aqui eu vou entender cada vez mais daqui. No primeiro eu vou fazer cursos, vou me especializar. No segundo eu vou ler e vou aprender mais sobre isso. Terceiro, eu vou olhar outras pessoas que fazem isso, que trabalham com isso e vou ver o que eu consigo aprender com elas. Então, eu tenho o objetivo 1, fazer cursos nessa área. O 2, estudar, ler bastante sobre isso. E o 3, aprender com pessoas que estão nessa área. No meu objetivo 1 aqui, eu quebrei em metas pequenas. Eu comecei a fazer cursos simples, cursos gratuitos. O que estava disponível para mim, eu comecei a fazer, me especializar em coaching, em terapias, desde aprender a fazer reiki, a cristal, a fazer massagem, a entender como o cérebro funciona. Tudo que estava à minha disposição foi estudar. Segundo objetivo, eu dividi em metas também. Eu comecei a ler livros e botar metas para mim, para ler determinada quantidade de livros por mês. E dentro daqueles livros eu tinha ações específicas. Eu tinha os meus cadernos na época que eu ia anotando todas as minhas reflexões e os meus desafios para colocar aquilo em prática. E no terceiro bloco, aprender com pessoas que já estão naquele mercado, eu comecei a observar as pessoas que eu tinha proximidade. Nessa época ainda não estava tão divulgada assim as mídias sociais, as redes sociais ali, era muito pouco nisso ainda. Começou o YouTube ali um pouquinho depois. Dentro da minha possibilidade, quem estava perto, eu comecei a mapear principalmente quem eram os meus professores, quem eu tinha mais perto de mim. E comecei a pegar e anotar em meus aprendizados. O que essa pessoa está fazendo que eu quero aprender a fazer?
E assim eu comecei a criar minhas anotações dos meus mapas. Essas anotações, que falam as minhas ações específicas, eu fui colocando em movimento, experimentando se funcionava ou não na minha vida. Primeiro na minha vida pessoal, depois quando eu fui criando a minha vida profissional, dentro da minha vida profissional. Assim eu peguei aquele sonho e transformei em ações tão simples que eu conseguia ver todos os dias. Moral da história, 10 anos depois saiu meu primeiro livro. Desde então, em média, eu publico um livro por ano. E eu fui aprendendo, fui aperfeiçoando isso, isso foi crescendo cada vez mais dentro de mim, mas isso é papo para outro vídeo. Então, a sua meta precisa estar no tamanho certo. E por último, o A da meta esperta são alternativas. Você precisa ter alternativas para chegar lá. Imagina que você tem que sair da sua casa e ir para o teu trabalho, para um lugar específico. Normalmente não existe só um caminho para você ir para esse lugar. Você tem algumas rotas diferentes que você pode sair e chegar nesse lugar. Para que eu preciso ter alternativas? Porque se eu só tenho uma única alternativa, na verdade eu não tenho nenhuma. Imagina que eu pego meu carro para ir para o trabalho, eu trabalho em determinado lugar. Se está trânsito, se tem um acidente, eu vou demorar e não vou chegar no horário que eu quero. Mas se eu tenho alternativas, se esse aqui está trânsito, se esse aqui teve um acidente, eu vou pela terceira via e chego lá. Então, ter alternativas é criar caminhos que vão te levar na tua meta, mesmo que a vida traga alguns obstáculos externos. Então, isso é o mínimo que você precisa para construir uma meta estruturada. Chama meta esperta dentro da PNL, dentro da programação neurolinguística. Para a gente fechar esse vídeo aqui, o que você vai fazer com esse conteúdo? Vou te dar como desafio pegar um sonho que você tem, uma meta que você tem, um objetivo maior que você tem e construir ele agora. Para isso, 5 minutos, começa a colocar no papel. Começa a especificar ele, começa a analisar se ele é sistêmico, se ele é ecológico, se ele não vai sabotar alguma outra parte da sua vida, como o sono que eu dei aqui. Valida se ele está no positivo, cria os indicadores, as evidências que você está indo para aquele lugar, como é que você vai mapear se você está chegando lá. Além disso tudo, pensa nos recursos que você pode usar para isso, internos e externos, coloca no tamanho certo, cria as alternativas e bota a sua vida para funcionar do jeito que você merece. Bota isso em movimento, que no próximo vídeo eu vou falar de novo de metas, mas dessa vez eu vou falar de como você descobre a sua estratégia pessoal para chegar no lugar que você quer. Se você ainda não está inscrito, clica aí, se inscreve. Se você gostou do vídeo, nos ajude a chegar em mais pessoas, compartilha, ajuda um amigo, uma amiga. Esse conteúdo é gratuito, está aqui para te ajudar. Nós estamos fazendo com todo o coração, então receba com seu coração e contribua com outra pessoa. Beijo no seu coração, fica em paz e nos encontramos por aqui.